Queria Todo homem que eu olhava na rua imaginava ele nu, como seria e tal, e ficava olhando ali, aquela parte ali eu ficava. a peça. A peça, E é isso que vamos falar nesse vídeo completo. Vamos reagir à entrevista que a Gabi, ex-Panicat, fez ao podcast Inteligência LTDA, tá bom? Abordando os efeitos dos esteroides anabolizantes em mulheres, tá certo? Dentro de um ponto de vista onde eu quero trazer ciência, quero trazer medicina aqui pra você. Você sabe que eu pontuo sempre o lado teórico e prático da coisa e não fico falando de pessoas, tá? Então a minha ideia não é falar dela, do podcast. Na verdade, eu não acompanho essas duas, nem o podcast, nem a figura pública, mas eu vi que muitas pessoas estavam reagindo, inclusive alguns inscritos tinham pedido para eu reagir a esse vídeo, e eu decidi aqui, né, trazer realmente um conteúdo completo para te ajudar, né, para você que é mulher e usa esteroide anabolizante, que é homem e quer saber mais sobre esteroide anabolizante em mulheres, pra gente conseguir destrinchar muita coisa, tá certo? Lembrando que eu compilei aqui anos de teoria e prática, tá certo? Dentro das minhas colocações, e eu te peço, coloca o seu curtir nesse vídeo e, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Tudo aqui serve para a gente conseguir trazer discernimento, trazer orientação em um meio tão repleto de mitos. E se você acha que tem algum vídeo pertinente, que é interessante que eu reaja, se você quer que eu reaja a mais algum tipo de vídeo, pode deixar nos comentários que eu vou reagir, eu vou atrás. E a minha ideia é sempre trazer coisa que vai agregar na vida de vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, beleza? Vamos agora começar do zero, da parte onde é mais importante pra gente, beleza? Vou colocar o vídeo no 1.5 para ficar mais fácil, tá certo? Pra gente não perder tanto tempo. Vamos lá. eu acabei engravidando e não sabia. Ai, Continuei tomando anabolizante. Fui descobrir de 3 meses e ele já tava morto. Por conta E aí é uma coisa muito complicada. Ela tinha contado mais cedo, né? Eu vou adiantando aqui pra vocês, que ela tinha procurado uma médica ginecologista e ela foi diagnosticada como sendo uma pessoa que tinha um ovário atrofiado, tá certo? É uma pessoa que estava usando esteroide anabolizante já há algum tempo, em doses elevadas, ela vai comentar sobre isso. E a gente sabe que uma supressão de eixo hormonal causada por esteroide anabolizante, né, em doses absurdas, pode sim causar uma atrofia ovariana, mas a princípio foi dito para ela que ela não poderia ter filhos, né, mas ela teve, né, ela acabou engravidando. Então, eu não sei se foi feito ou não uma avaliação mais precisa dessa questão de fertilidade, ou se foi avaliado somente a questão do volume ovariano, tá certo? Mas só pelo volume ovariano não daria para dizer. A mesma coisa que um volume testicular reduzido não pode dizer que o cara não vai ter filho nunca mais, ou que ele é totalmente infértil, tá? E assim, quando a gente fala de homens, uma dose de reposição de testosterona já consegue suprimir o eixo de maneira expressiva, né? A gente vê ali doses de 100 mg por semana suprimindo o eixo hormonal de homens, tá? De esteroides injetáveis. Já quando a gente está falando em mulheres, isso daí já é mais complicado. A supressão de eixo mais expressiva, a ponto de causar um hipoestrogenismo, a ponto de causar uma atrofia ovariana, acaba sendo muito mais no abuso do que de uso de doses clínicas, né, bem estudadas, e que muitas vezes é o que é utilizado também dentro do meio recreativo mais racional. Mas no abuso, tudo pode acontecer. E aí, uma coisa que as mulheres têm muita dúvida, né? Gabriel, eu parei de menstruar. Quer dizer que eu não posso engravidar? A verdade é que não, né? Por mais que você não esteja menstruando, você pode ovular, tá? E a partir do momento que essa mulher ovula, o que é que pode acontecer? Ela pode engravidar. Então a gente não pode confiar no fato de não estar menstruando, que o esteroide anabolizante, mesmo em doses mais baixas, às vezes prejudica essa menstruação, ou a mulher fica sem menstruar, ou ela menstrua com mais irregularidade, e aí ela acaba se acomodando nisso daí, achando que tá em festa, mas não é. Ela pode não estar menstruando e ela pode ovular, e a partir do momento que ovula, pode engravidar. E aí é uma coisa grave, porque ela não pode, em vigência de uso de esteroide anabolizante, né, tendo uma gravidez, porque isso pode prejudicar o feto. No caso dela aqui, ela teve um aborto, né? Pode ser que tenham outros fatores que interferiram dentro desse processo, né, de perda da gravidez. Porém, né, a gente tem que entender que mesmo que ela não tivesse tido essa perda, né, mesmo que ela não tivesse tido essa perda gestacional, o que é que poderia ter acontecido? Ela poderia, né, ter um feto que seria virilizado e poderia ter outros problemas, tá bom? do anabolizante. Então foi uma situação bem complicada, porque eu não tinha nada de barriga. Eu era malhada. Então, tipo assim, 3 Não dava pra vezes. saber que você tava grávida. Não dava pra fazer saber. E eu também não tinha ciclo menstrual, E porque como o você descobriu que anabolizante você foi fazer corta. Uma fazer amiga exame? minha, a irmã dela,
E é mais complicado ainda porque muitas vezes a mulher não sabe, né, que tá grávida. Justamente, ela não tinha muita gordura abdominal, treinava e tal, acabou não percebendo, né? Fica só aquela barriguinha sutil muitas vezes, principalmente no começo, tá? E aí é uma coisa que eu sempre digo, cara, vai usar esteroide anabolizante, sempre tem um médico para te acompanhar, veja a parte, né, contraceptiva, às vezes vai ter que associar com contraceptivo oral ou não. Muitas das minhas pacientes usam, por exemplo, o DIU, né, tanto o DIU Mirena quanto o DIU de cobre, tá certo? São opções interessantes, não tem a causar grandes efeitos adversos, claro que vai depender de pessoa a pessoa, e a gente sabe que, né, às vezes a pessoa, vou usar um anticoncepcional, é uma bomba de hormônio, vai fazer mal, certo, beleza. Mas pior ainda seria uma gravidez indesejada. Então, assim, se você não quer usar o contraceptivo convencional, existem outros métodos, existe, por exemplo, o preservativo, e é importante que você se atente a isso, tá bom? A gente não pode pegar e querer relativizar as coisas e dizer assim, vai no que der, né? Vai no que der. Não, o seu filho, seu futuro filho não merece isso, tá? Olhou pra minha barriga, sabe aquela barriguinha de cocôzinho que você tá? Assim, Tô ligado, fica pouquinho. fica um pouquinho. É. Ela colocou a mão, você tá grávida, parabéns. Eu, não tô grávida. Caramba. Não tô grávida. Aí fiquei com isso na cabeça. No outro dia eu comprei o teste de gravidez, fiz, e deu positivo, eu comprei uns 15 testes, Tem certeza? pra ter certeza que tava lá, os hormônios estavam. Aí quando eu fui fazer o ultrassom, já não tinha vida. Caramba. Aí eu fiquei, tipo assim, e agora? Tipo, Situação complicada, né? Imagino como deve ter ficado a cabeça dessa mãe, né? Você não saber, né, que estava grávida, e depois que descobre, você vê que teve uma perda gestacional, né? Muito triste. aí Mas depois, fiz tem a que tirar, coletagem, né? Eles fazem aquela coletagem, tira, né, e tudo. Então, você imagina, a médica me deu um diagnóstico onde eu não poderia engravidar, É? engravidei, perdi o bebê. Eu acho que se ele tivesse sobrevivido, ele provavelmente viria todo deformado, É, porque eu tomava testosterona de Nossa. homem, pura, mais anabolizante de cavalo, que você aplica no local do músculo Sei. pra inchar, pra engordar gado. Eu tomava esse anabolizante. Ela tá falando que usava testosterona. Testosterona, gente, é uma droga boa para mulheres? É um medicamento que é adequado para mulheres? Bem, em doses clínicas, que são doses bem baixinhas, pode ser utilizada dentro do contexto de tratamento de algumas condições, como desejo sexual hipoativo e síndrome da insuficiência androgênica, principalmente. Mas se a gente está falando de anabolismo, de efeito anabólico, não tem muito sentido em mulheres utilizar testosterona. Por quê? Porque a testosterona ela tem uma propriedade anabólica muito alta, sim, mas ela tem uma propriedade androgênica também bem alta, tá? E o que é que significa dizer isso? A propriedade androgênica está relativa ao desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Então, um hormônio que tem uma capacidade androgênica muito alta é um hormônio que tem muita capacidade de virilizar essa mulher. E ela pode acabar masculinizando. E é por isso que outros esteroides acabaram sendo desenvolvidos, principalmente para essa população, mulher e criança. Que a gente não quer um grande androgenismo. A gente queria drogas, né, medicamentos com alto potencial anabólico, com baixo potencial androgênico. E aí outras medicações foram desenvolvidas, por exemplo, a nandrolona, que é a Deca, a oxandrolona, até a oximetolona, dentre outros medicamentos, tá bom? Então a gente fala de mulheres, a gente não vai utilizar a testosterona em dose suprafisiológica. Onde as mulheres acabam usando testosterona em dose mais alta é na transição de gênero, tá? Na transição de gênero. Se a gente tá falando de uma mulher convencional que não quer fazer a transição de gênero, não, tá? Porque senão ela vai ter muitos efeitos colaterais virilizantes. Logicamente, tem mulheres que são mais susceptíveis e outras que são menos, tá? Tem mulher que usa muita coisa e não tem quase nada, mesmo sendo uma dose bem alta, tem outras mulheres que usam pouquinha coisa e já tem muito colateral. Mas no grosso das mulheres, a gente não vai usar testosterona em dose suprafisiológica pensando em anabolismo, porque uma dose suficiente para promover um anabolismo seria uma dose capaz de virilizar demais essa mulher. A dose que a gente pode utilizar em mulheres para tratamento de condições clínicas é bem menor, tá bom? E ela falou aqui de um esteroide para cavalo, provavelmente deve ser boldenona. Tem a trembolona também, tá? Mas um medicamento muito conhecido e muito utilizado é a boldenona. Grande questão, tanto a trembolona quanto a boldenona tem potenciais efeitos adversos do ponto de vista neuropsiquiátrico, né? A trembolona acaba sendo mais, mas a boldenona também tem uma questão neuropsiquiátrica, mas é claro que a gente não tem como saber com certeza a magnitude disso. Por quê? Porque não tem estudos em humanos de alta qualidade com isso, e é um medicamento basicamente veterinário, então a gente não sabe o desfecho clínico. Fora que muitas mulheres usam boldenona, né? E a boldenona é comprada onde? O agropecuário no mercado paralelo, né? A agropecuária é pro animal, mas enfim, tem gente que vai atrás disso, mas de qualquer forma. No mercado paralelo, o que é que a gente sabe? Que a boldenona, ali no mercado paralelo, pode estar contaminada com testosterona. E a partir do momento que a mulher usa aquela boldenona, né?
a partir do momento que ela usa aquela boldenona, ela pode estar comprando, na verdade, testosterona. E aí ela tá aplicando achando que é boldenona, no final é testosterona. Já peguei paciente dizendo que estava usando 100 miligramas de boldenona por semana, quando você ia ver testosterona 500 e tanto, pele estourada, cheia de espinha, horrível, assim, tenso, a mulher tava triste, assim, muito chateada, e no final das contas foi por quê? Porque usou medicamento de mercado paralelo, né? E aí esse tipo de paciente é mais difícil de conduzir, porque você vai ter que tratar um colateral grave que não deveria estar acontecendo, né? E aí você treinava, ele inchava. Treinava, inchava. Às vezes eu ficava de cama por conta desse anabolizante, porque ele travava o músculo e eu não conseguia andar. Caramba. Eram loucuras que fazia pra ter. Mas tinha um pra acompanhamento chegar. de alguém ou você ia... Amigo, eu era pobre, pelo amor de Deus. Você Acompanhamento de fazendo meio- Deus. Vai na fé de Deus. Caramba. Eu conheci E é uma situação bem complicada, né? A pessoa, sou pobre, não, acompanhamento é de Deus. Não é assim, né? Não é assim. Se a gente não tem acompanhamento, a gente tá jogando o quê? Roleta russa com a nossa saúde. Se você tá ciente disso, você quer se ferrar, tudo bem. Agora, se você tá fazendo algo, né? Achando que está tudo bem porque você não tem dinheiro, aí são outros 500. Não tô fazendo nenhuma crítica à pessoa. Mas eu tô falando aqui, aquelas pessoas que acham, mas eu não tenho condição de ter um médico. Cara, se você não tem condição de ter um acompanhamento decente pra fazer isso, não faça. É a mesma coisa que eu falar que eu quero comprar, por exemplo. Eu quero comprar um Porsche. Tá? Mas aí eu vou no cara que contrabandeia Porsche, e aí eu compro aquele Porsche. Só que no final das contas eu acabo comprando Porsche, né? Só que dentro do Porsche tá o quê? Tá externamente parecendo um Porsche, mas dentro tá todas as peças lascadas, tá horrível. Não é nem Porsche, tá dentro ali uma carcaça de um carro ali de 1950. E aí quando eu tô andando nesse Porsche, esse Porsche quebra e eu tenho um acidente fatal e acabo morrendo, acabo me ficando com várias sequelas. E aí o problema foi do quê? Será que foi realmente... da situação, é porque eu sou pobre, não tinha condição de ter o Porsche, realmente, Não, foi porque você foi atrás disso. Você foi atrás de ter algo que você não tinha condição. E na vida é assim. Na vida é assim, a gente não tem como ter tudo na vida, né? Várias das coisas que a gente quer, a gente não pode hoje, mas talvez amanhã a gente possa. Para isso eu digo, você precisa ter o quê para você lutar pelo seu amanhã? O que você precisa? O que você precisa? Diga aí para mim. Você precisa de saúde. Se você tá lascando tua saúde agora, é claro que amanhã você não vai conseguir ter. Então é muito melhor você dar um passo para trás ou ficar no mesmo passo hoje e dar milhares de passos para frente em outras áreas da vida e depois você foca nisso. Você vai, tem um acompanhamento, faz as coisas direitinho, tem exame, cuida da sua saúde. Mas querer quebrar essa lógica, querer fazer as coisas acochambrada porque você quer para ontem, não vai te levar a nada. Eu te digo, eu já vi muita gente se ferrando por isso. Eu não tô falando aqui da boca para fora. Inclusive, esse tipo de conhecimento aqui, tenho certeza que agrega na tua vida. Então, não se esquece de deixar o curtir. Não se esquece de se inscrever, porque você não vê esse tipo de reflexão em todo lugar. Muita gente é ou apológica ou demonizatória. A ideia aqui é ser o quê? Ser científico, ser imparcial, mas apresentar os pontos benéficos e maléficos de forma, né, a fazer você refletir. E você tem as suas próprias conclusões, tá bom? se alguém na academia ali, toma esse aqui é bom, esse aqui não é, esse aqui e tal. Aí me nasceu barba. Você tá zoando. Até hoje eu tenho uns cabelinhos, gente. Eu Sério? fico assim, igual homem, arrancando. E sua voz engrossou muito? Engrossou. Engrossa mesmo, né? Engrossa. Eu fiquei com voz de homem. Homem. Assim, um dos colaterais muito importantes, né? Hirsutismo, que é o crescimento de pelo de padrão masculino. Acontece, sim. A mulher realmente fica barbuda. Tem mulher assim que tem que fazer a barba mesmo como homem. Vamos lá, outros colaterais que ela falou aqui. Ela falou engrossamento da voz. A gente tem uma questão ali de hipertrofia de corda vocal. E isso muda a entonação da voz. Então a mulher começa a ter uma voz mais grossa. No começo, ela começa a ter uma voz mais rouca, mais falhada. Depois ela dá uma engrossada, tá? Isso é algo reversível, Gabriel? Bem, se a gente faz um tratamento precoce, isso pode ser potencialmente reversível, porque a gente tem mais um processo ali de aumento da corda vocal, mas não chega a formar um processo cicatricial, né, ali que vai realmente modificar a estrutura da corda vocal de forma definitiva. Agora, se perdura por muito tempo, esse processo aí vai ser irreversível e ela vai ficar com a corda vocal ali modificada, onde ela não vai conseguir voltar para a voz de antes. Às vezes ela tem uma pequena melhora quando para e ela pode até fazer um tratamento fonoaudiológico, mas não vai ficar como era antes, tá bom? Bem, homem mesmo. Aí ela voltou e ficou nesse tom, mas a minha voz não era assim, ela era bem fininha, bem de menininha Cara, mesmo. muda muito mesmo, então? Sim, aí fiquei com gogó, que agora, tipo, já diminuiu. Caramba, o Eu negócio fiquei com o negócio gogozão, bem punk. fiquei com uma cara de... Não tenho nada contra Aqui, travesti, mas eu fiquei com a cara de aqui também traveco. muda? Aumentou a minha testa. Ela É? veio pra frente, assim, ela fez uma testa masculina, assim. Sim. Perdi toda a parte delicada do rosto. Você tem um processo de masculinização da face, né? Pelas alterações ali na questão da deposição de gordura e tal.
E assim, né, pode ser bem estigmatizante para algumas mulheres, claro que para outras talvez esse fator seja o de menos, sei lá, tô de boa porque tô no shape, mas assim, quando a gente tá falando de mulheres, o grosso das mulheres, elas querem o quê? Querem ficar só um pouquinho mais musculosas, definidas, é o grosso, tá? Não tô falando que todas as mulheres são assim. Então assim, se você coloca um caractere ali que vai fazer ela perder a feminilidade, ela tende a ver isso com olhos muito ruins, tá? E aí, por exemplo, se a gente tá falando assim de masculinização da face, já é algo mais agressivo. Geralmente, basicamente, quase todas vão achar ruim. Mas, por exemplo, começar a perder o cabelo, começar a ter espinha, pode já fazer aquela mulher se sentir o oposto de bela, né? Então, às vezes, ela tá usando um negócio pra se sentir mais bonita, né? E ela tá tendo o efeito colateral, por excesso de dose, muitas vezes, que tá fazendo ela se sentir o oposto disso. Tá pior do que ela tava antes, né? E acontece com muita frequência, por quê? Justamente que a pessoa quer fazer por conta, quer usar a dose que vem, usa medicamento contaminado, um medicamento que é, né, de procedência duvidosa, que pode ter qualquer coisa lá dentro, aí é difícil. Fica um corpo maravilhoso, menino. E o clitóris desse tamanho. Uma linguiça de... Por quê? Ele não podia pôr calça jeans, ficava roçando aquele negócio. A hipertrofia de clitóris é outro efeito colateral possível, né? E a gente segue mais ou menos o padrão ali da hipertrofia das cordas vocais, né? O clitóris, ele aumenta, tá? Ele é como se fosse um... Vamos dar aqui é como se fosse um pênis sem ter desenvolvido, né, ainda. E aí ele começa a se desenvolver e às vezes fica semelhante a um pênis pequeno, tá? E aí o que é que acontece? Aquilo ali pode trazer grande sofrimento para a mulher. Muitas vezes ela fica com vergonha de mostrar, né, para os seus parceiros, só quer fazer relação com a luz fechada, isso daí pode causar estigmas, né, naquela mulher. E outras mulheres, na verdade, quando acontece uma hipertrofia de clitóris, mas é pequena, pode fazer com que aquela mulher se sinta melhor. Por quê? Porque às vezes ela consegue ter mais prazer na relação e aquilo ali ajuda ela a ter mais autoestima, melhora o relacionamento dela. Então, cada caso é um caso, né, mas quando é um excesso, geralmente se forma ali uma estrutura de realmente que acaba sendo bem grande, né, o que tende a ser estigmatizante para muitas mulheres e a grande questão é que muitas vezes não vai ser reversível, porque se isso perdura por muito tempo, ele vai ficar ali de forma, né, não só provisória, mas permanente. E é claro, né, se vai ficar aí de forma permanente, o que é que se pode fazer? Tem algum tratamento? Às vezes vai ser um tratamento cirúrgico, complicado, né? Assim, ó, o negócio aqui, ó. Era um mini pinto. Maior do que o... Peraí, cuidado. Maior do que o pinto Pô, sacanagem. do Mandíbula, eu sei. A Mel Faia veio aqui e falou que é uma ervilhinha, cara. Assim, o pinto. Sacanagem, cara. E ela com Vamos anabolizante, ela tinha um quem clitóris sabe? maior do que o seu pênis, velho. Olha aqui. E aí, vamos tirar a dúvida aqui, será que se a gente usa esteroide, dá pra crescer o órgão masculino também? Infelizmente não, infelizmente ou felizmente, né? Por quê? Porque o pênis, ele já é o órgão no seu máximo desenvolvimento. Então a gente na puberdade já desenvolveu, né, o pênis, então ele não vai crescer além do que ele já tá ali, tá? Diferente do clitóris, que é como se ele não tivesse ainda tido aquele ambiente androgênico para ele se desenvolver. Então é diferente, tá bom? Cresce mesmo? Fica E grosso. depois Depois ele retrai, mas ele fica meio bucho, assim, né? Pode perder um pouquinho do inchaço depois que para, mas ainda fica ali bem grande em relação às outras pessoas. Se abusou, e talvez seja o caso dela, né? Porque ela disse que realmente usou medicamentos bem androgênicos e por conta própria, provavelmente na dose que ela acha na cabeça dela, né? Ele fica meio triste. Ele fica meio pra fora? Ele fica pra fora assim mesmo? Fica. Durante o ciclo, ele fica duro. Caramba. Você fica excitado, ele levanta. Mas- A barriga ainda tá Tá rindo muito aí. Tipo, eu não acredito que você tá falando disso. Mas você transar era normal? Seu prazer era normal? O ou quê? Não, eu era um macho. É? Hoje eu entendo os homens. Eu entendo os homens hoje. Você era Essa muito coisa de retarada? mulher. Eu olhava pra um homem e imaginava ele nu. Já queria Todo homem que eu olhava na rua imaginava ele nu, como seria e tal. E ficava olhando ali, aquela parte ali eu ficava. a peça. A peça. Pois é. O estímulo androgênico, né, ele tende a aumentar a questão de libido e desejo sexual. Inclusive, a testosterona em dose de tratamento clínico é usada por desejo sexual hipoativo, né? Então, sim, é esperado o aumento de libido com o uso de doses maiores de andrógenos, tá? E aí eu imagino que ela tenha usado doses bem altas, e isso pode ter exacerbado bastante. Logicamente que não são todas as mulheres que vão ficar como ela aqui, né? Que imaginam relação sexual em todos os locais. Não é assim, né? Tem mulheres, inclusive, que relatam redução de libido. Por quê? Por que isso, cara? Por que tem essa distinção tão grande? Porque libido é multifatorial. Existem vários fatores que compõem a libido, né? Então, muitas das vezes, o problema da libido da mulher é o quê? É o parceiro, que não é companheiro. É o quê? É briga
com filho, com outras pessoas, que aí chega dentro de casa e não consegue mais fazer nada, é estresse no trabalho. Às vezes é desregulação do sono, de outros hormônios também. Tá? Então a gente não pode achar que o esteroide vai causar o aumento de libido para todas as mulheres em todas as situações. Não. Mas a tendência é que, somente ali em um primeiro momento, ela aumente essa libido. E para muitas mulheres isso é algo positivo. É algo positivo, tá? Para outras mulheres pode ser algo negativo. Por exemplo, para mulheres que são solteiras, né? Já tive relatos de pacientes que são solteiras, mas não estavam gostando desse efeito aí de aumento de libido porque estavam com medo de ter algum tipo de comportamento. Não com medo de, tipo, vou fazer esses comportamentos, mas elas eram pessoas mais na dela, só queriam ter relação com pessoas que eram comprometidas, né, com elas mesmo, né, não pessoas comprometidas, mas com pessoas que elas conheciam de verdade, e isso daí estava incomodando elas, né, porque elas estavam com vontade, mas ela não tinha o parceiro fixo, tá? Então, dependendo do caso, pode ser algo bom ou ruim, mas é claro, por exemplo, tem pessoas que são muito mais expansivas, que são bem mais abertas às situações, e aí isso aí tende a ser algo mais de boa, mais aberto. Ela, por exemplo, aparentemente é uma pessoa mais expansiva, uma pessoa que fala logo a opinião dela, né, que é bem de boa com essas questões que envolvem intimidade, e aí às vezes, né, exacerba mais ainda o comportamento que ela já tem, né. É a mesma coisa quando a gente pensa em outros componentes dessa parte neuropsiquiátrica. Agressividade, irritabilidade. A pessoa que já é muito agressiva, ela pode piorar. Mas não é uma pessoa que, por exemplo, é super de boa, zen, do nada vai ficar agressiva usando esteroide anabolizante. Não, ela pode aumentar um pouco ali, diminuir os limiares para ter um pouco mais de irritabilidade, mas não vai virar da água pro vinho, né? Vai acabar exacerbando alguns comportamentos que a pessoa já tem, né? Por conta do hormônio. Eu falei, gente, os homens são assim, por conta dos hormônios. E eu comecei a entender muito os homens por conta disso, porque tem a ver com o hormônio. Tem, né? Porque o nosso hormônio feminino, ele é completamente diferente, que é a progesterona. Meu filho, se você tomar progesterona... Rapaz, mas assim, ó, só uma correção aqui, ó. O hormônio que é dito feminino não é a progesterona, tá bom? É o estrogênio, tá? O estradiol, que é a forma mais ativa do estrogênio. Estrogênio é positivo para libido. Inclusive, quando a gente tá falando de uma mulher que tá na pós-menopausa, que tem uma queda do estradiol, ela tem uma redução de libido, tá? Então, assim, é tudo uma questão de equilíbrio. O estrogênio é importantíssimo para libido. No homem também, na mulher mais ainda, tá? Mas no homem também, tá? No homem também. Quando o indivíduo tá usando esteroide anabolizante, fica usando inibidor de aromatase, de forma aleatória, sem necessidade, ele tem queixas de baixa libido, tá bom? Então a gente não pode achar que o homem, a testosterona é só libido bom e mulher é só libido ruim. Não é assim. Tanto é que nas flutuações hormonais, onde a mulher fica mais propensa ali a ter relações sexuais, tem a ver com períodos onde ela vai ter uma maior liberação de estradiol, né? Que é um hormônio que sim influencia no comportamento sexual feminino, tá? Você não vai querer ver ninguém pelado. É mesmo? Ninguém pelado. A gente não tem. Mulher não tem vontade, não. Não tem, é mentira. Se tomar anticoncepcional, então, sai daqui, aí inferno. Fica com menos vontade ainda. Menos vontade ainda. Transa porque não tem nada a fazer, vamos lá. Não, transa por obrigação. Se você estiver namorando, você fala, tá, vai. Mas é um pensamento muito comum de muitas mulheres. Mas não vamos levar pra esse lado não, gente. Vamos levar pra esse lado não. Tem anticoncepcionais, contraceptivos que podem influenciar negativamente na libido? Tem. São todos? Não. Tá? E como eu falei, libido é multifatorial. Às vezes a mulher, por estar usando um contraceptivo, ela sente que tem mais segurança, por exemplo, para ter uma relação. Isso daí aumenta a libido dela, tá? Então a gente tem que ter essa noção também, tá bom? E fiquei com medo agora, mandíbula. Pô, mandíbula. O anticoncepcional, ele é um... Inclusive, se você é um médico, profissional da saúde, quer ter assertividade e segurança para tratar esse paciente, não deixar acontecer nenhum tipo de barbaridade, e mesmo que a figura, né, que a pessoa chegue ali cheia de colaterais, cheia de problemas, consiga ser ajudada, se você quer saber ajudar essa pessoa, quer saber como fazer isso com assertividade e segurança, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Vamos dar continuidade. Um veneno pra mulher. Ele é, sim. Ele é uma castração feminina. De todos os Meio gêneros. que isso, né? Sim. E aqueles que são por baixo da pele, é melhor ou pior? Olha, todo anticoncepcional, ele tem essa função de tirar a libido da mulher. Assim, o único que não tira é o próprio DIU, que é essa aplicação, né? Que coloca ali interno no útero. Tem os hormonais ou não, mas ele é um único. Não vamos levar isso aqui pro lado pessoal, né? Isso é uma interpretação dela mesmo, tá certo? A gente não pode considerar o contraceptivo pra isso. O contraceptivo ele foi feito pra gerar contracepção, tá bom, gente? O único que não tira essa coisa da libido na mulher. Caramba. Mas todo anticoncepcional e remédio antidepressivo também tira a libido da mulher. Você acha que com que você tava tomando dá pra morrer até, não dá? Se você De tesão, né? Porque, não, menino, não é eu batia perigoso? umas 10 cirílicas por dia. Sério? O quê? Eu não usava calça jeans, porque essa costura Só de ficava pegar? o dia inteiro ali. Rapaz, isso aí pode também exacerbar alguns comportamentos de
né, de toque, mas assim, vai parecer que todo mundo fazer isso. Não vai não, tá bom, gente? É porque ela é um caso aqui abaixo, provavelmente a dose tava muito alta e ela já tinha um comportamento anterior que ela já era mais de boa em relação a isso, tá bom? Ficar molhado direto. Ficava toda hora. Caramba. A cara do sujeito, olhando. O cara diz, caramba. Anabolizante pra mulher, você fica, você quer tudo. Tudo que você olha, você imagina dentro de você. Mas pelo fato de ser masculino, você não tinha atração por mulher, não? Não. Já provei. E não gostou? Não, já deu aqui pra gente. Mas é isso, a minha ideia aqui era trazer mais uma reflexão do ponto de vista científico, de alguns efeitos colaterais em mulheres. Se você gosta desse tipo de assunto, se você acha que isso aqui agrega na tua vida, lembre-se de deixar o like. Gabriel, quero que você reaja a outra situação, tem algumas outras dúvidas, quero falar sobre algum outro tema, deixa nos comentários, tá bom? E eu vou deixar aqui também sugerido pra você um vídeo que eu reagi ao Fábio Giga, tá bom? Fábio Giga, falando sobre trembolona, como é que ele se sentiu ao utilizar trembolona, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.